Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um dos livros mais bonitos, mais eruditos da história da filosofia. Um livro que foi escrito por Jean-Jacques Rousseau, filósofo genebrino que viveu em Paris, na França. E o livro se chama Devaneios de um Caminhante Solitário. Ele foi escrito em 1776, precisamente 2 anos antes da morte de Jean-Jacques Rousseau, cujo corpo se encontra no Panteão dos Heróis em Paris, ao lado, ou melhor ainda, em frente ao túmulo do Voltaire. Como nós sabemos, Rousseau é autor de algumas das obras mais marcantes do final do século XVIII que tematizaram o problema, os desafios da vida social. Entre essas obras está precisamente o Contrato Social, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e também o Emílio, ou da Educação. Nesses livros e em outros textos, Rousseau tematiza, digamos assim, as dificuldades, como eu disse, os desafios dessa vida em sociedade. Com o texto de 1776, Devaneios de um Caminhante Solitário, Rousseau abandona, digamos assim, o projeto de reforma social ou reforma da vida social para se aproximar agora da natureza, que tinha sido já um tema recorrente da sua obra, mas que agora, no final da vida, ocupa, digamos assim, tanto biograficamente quanto teoricamente, o velho filósofo. O Rousseau dos últimos dias é um Rousseau muito interessado nos estudos da botânica. Ele chega, inclusive, a se relacionar por vias de cartas, com Linneu, o grande botânico. Ele escreve um dicionário de botânica e, mais especificamente, organiza uma espécie de herbário muito bem guardado ainda hoje na França, em que ele coletou flores e folhagens que ainda hoje são referência para os estudos das ervas, digamos assim, da botânica desta região próxima de Paris, aí na França. Uma coisa interessante sobre esse livro tem a ver com seu título. Em francês, Devaneios, como foi traduzido, se diz rêverie. Esse rêverie tem a ver com uma espécie de vagar, com um pensar profundo enquanto se divaga, uma espécie de divagação que se dá sempre, no caso do Rousseau, numa grande caminhada. Os rêveries são, na verdade, uma espécie de reflexão, de meditação que se dá quando este filósofo, agora cansado da vida social, se dirige às plantas e no meio delas encontra motivos de reflexão sobre si mesmo. A natureza, portanto, que o Rousseau encontra quando ele se aproxima das plantas não é apenas um elemento exterior a ele mesmo, mas é sobretudo um elemento que está nele mesmo. Ele mesmo se encontra, portanto, como um objeto natural no meio das suas plantas. Esta caminhada, portanto, é uma caminhada em direção a si mesmo, uma divagação que conduz o filósofo ao âmbito daquilo que é o mais essencial da vida, que é o mais importante, que é a sua experiência consigo mesmo, através, neste caso, da experiência com as plantas. Rousseau expressa essa ideia justamente dizendo que nas suas caminhadas em direção à natureza ele se dirigia ao seio materno. Esse livro, que está dividido em 10 caminhadas, em 10 promenades, como se diz em francês, ele justamente é uma espécie de caminhada do filósofo para o seio da natureza, reconhecida como essa mãe, como este lugar original, portanto, de encontro consigo mesmo. Numa das passagens mais bonitas deste livro, a gente pode ler o seguinte, vejam que beleza de erudição a gente encontra no livro de Rousseau. O campo, diz ele, ainda verde e vicejante, porém desfolhado em parte, já quase deserto, oferecia por toda parte a imagem da solidão e da aproximação do inverno. De seu aspecto resultava uma impressão ao mesmo tempo doce e triste, por mais análoga à minha idade e ao meu destino, para que não a aplicasse a mim. Via-me no declínio de uma vida inocente e infortunada, com a alma ainda cheia de sentimentos fortes e o espírito ainda ornado de algumas flores, mas já murchas de tristeza
e dessecadas pelo desgosto. Veja como Rousseau confessa nessa passagem a sua desilusão, digamos assim, com a última primavera, que foi a esperança de renovação da vida social, e ao mesmo tempo a aproximação do inverno como esse lugar da solidão, o lugar do envelhecimento, ele que já se descobre, digamos assim, um sexagenário e que caminha, portanto, para a última parte, para a última etapa da sua vida. Em uma outra passagem da obra, Rousseau escreve o seguinte: diz ele: anoitecia, percebi o céu, algumas estrelas e um pouco de verdura. Essa primeira sensação foi um momento delicioso, diz Rousseau. Era somente através dela que começava a sentir a minha existência. Veja que nesta passagem Rousseau deixa claro como o seu próprio sentimento de existência dependia dessa aproximação com a natureza. Os textos que formam os devaneios de um caminhante solitário expressam este prazer que o velho Rousseau sente consigo mesmo quando se aproxima da natureza, quando colhe uma flor, quando expressa o seu sentimento em relação às estações do ano ou mesmo ao pôr do sol. Este é o prazer que ele encontra consigo mesmo e que ele não foi capaz de encontrar na vida social. Em uma outra passagem do livro nós vamos ler o seguinte, diz o Rousseau: via correr meu sangue como teria visto correr um regato, sem mesmo pensar que esse sangue me pertencia de algum modo. Senti em todo o meu ser uma calma maravilhosa, a qual, cada vez que a relembro, nada encontro de comparável em toda a atividade dos prazeres conhecidos. Veja que bonito o Rousseau dizendo que o prazer de se encontrar na natureza e sentir no próprio sangue como se as veias fossem margens de um grande rio ou de um calmo riacho, e que agora ele, ao lembrar disso, renova este prazer de forma que isso seria, digamos assim, não seria possível conquistar de outro jeito. Essa é a força da experiência natural que faz com que Rousseau, então, digamos assim, encerre a sua vida diante deste elemento que foi o tão procurado durante sua vida, que ele descreveu no Emílio, que ele descreveu como perversão no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, e que nós podíamos dizer que ele prenunciou como um dos grandes elementos, como um dos grandes desafios da relação entre a ciência, a tecnologia e a própria natureza. Esse elemento metafísico, quase dizendo assim, que vai frequentar a obra do Rousseau, se torna agora, neste último livro, um elemento prático, um elemento existencial que aproxima Rousseau dos grandes teóricos, dos grandes pensadores sobre o conceito de natureza. Em outro dos seus textos, Rousseau conta uma experiência, vamos dizer assim, entre aspas, de férias que ele teve na ilha de Saint-Pierre. E aí o Rousseau escreve as palavras provavelmente mais bonitas da sua obra, e fazendo justamente referência a esse descanso, a essa paz, a essa tranquilidade que ele encontrou aí em Saint-Pierre. Veja uma passagem sobre isso. Ele diz: todas as coisas se apresentavam tão perfeitas que querer arrumá-las melhor seria estragar alguma coisa. Uma das minhas maiores delícias era, sobretudo, a de deixar sempre meus livros bem encaixotados e de não ter escrivaninha. Em lugar dessas melancólicas papeladas e de todo esse monte de alfarrábios, enchia meu quarto de flores e de feno, pois encontrava-me então no primeiro fervor pela botânica. Essa experiência agora recontada por Rousseau nos devaneios é então essa experiência deste homem que encontra tranquilidade, encontra calmaria, não mais nos livros, mas em si mesmo. Em outra dessas maravilhas escritas pelo Rousseau nessa obra, nós vamos encontrar ele dizendo que ele estava tão identificado nesse momento com a vida da botânica, com a vida das plantas, com a vida vegetal, que ele tinha a impressão que num determinado dia, quando ele acordasse, ele teria se tornado uma planta. Essa conjunção, essa fusão completa entre o homem e a vida vegetal é a grande experiência de Rousseau neste fim de vida.
é a grande experiência do encontro com a vida natural, tendo como meio esta aproximação com as plantas, com as flores, com o mundo vegetal como um todo. Ninguém como Rousseau traduziu esta experiência e nenhuma obra falou dela com tanta genialidade como os devaneios de um caminhante solitário. No seu livro de 2005, Last Child in the Wood, A Última Criança na Natureza, o jornalista e escritor norte-americano Richard Lew escreveu sobre o transtorno de déficit de natureza. O que ele chama de déficit de natureza, e que nós teríamos, segundo ele, a obrigação de salvar as nossas crianças disso, é justamente esse distanciamento que o mundo contemporâneo tem do mundo natural. Nós temos vivido hoje uma insensibilidade em relação ao cuidado ambiental, em relação às flores, aos animais. Esta insensibilidade, inclusive, vem tornando os seres humanos piores, né? Os problemas, as doenças civilizatórias, os problemas de relacionamento, a ansiedade, a depressão, tudo isso, segundo esse autor, estariam ligados a esse déficit de natureza, ou seja, esta dificuldade que nós temos de nos aproximarmos de forma profunda da natureza. Certamente o livro de Rousseau, a leitura desta obra, teria muito a nos inspirar, nos ajudar a pensarmos como é que nós podíamos nos aproximar da natureza e celebrar a nossa vida de uma forma mais intensa e de uma forma mais verdadeira, e com isso encontrar a gente mesmo, que é essa finalmente a nossa grande busca. É isso aí, muito obrigado. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de seguir a gente nas redes sociais. É isso aí, até a próxima.